Olá, Márcia, bem-vinda. Gixson aqui da Bordados, para a gente estar analisando a sua matriz de bordado, desse dogzinho aqui que é um dálmata que ficou show de bola, bordado. Vamos analisar, né, tanto o bordado, o avesso do bordado, a questão da linha da bobina e também a programação da matriz de bordado lá no Wilcom, para ver o que a gente consegue fazer para melhorar, se é que tem alguma coisa para melhorar aqui, e a gente vai estar fazendo algumas considerações aqui sobre o seu bordado. Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu vou analisar aqui é o bordado em si. E aí eu tô com uma foto do próprio aqui que você fez, que ficou bacana, por sinal. Percebo que a gente tem algumas falhinhas, algumas pequenas falhas na densidade do ponto, mas é algo bem fácil de resolver. É só aumentar possivelmente a carga de ponto no Wilcom, né? Aumentar a densidade do ponto, ou seja, diminuir o espaçamento, e a gente vai conseguir resolver isso. Em tese, tá? Não quero confirmar que é isso ainda. Espero eu chegar lá na programação para a gente definir. É uma caminhada. Né? Primeiro analisa o bordado, o verso, depois a gente vai para a programação para definir, para a gente sentenciar, vamos dizer assim, o que a gente está vendo aqui. Mas me parece que há sim um desencaixezinho no desenho, um repuxozinho excessivo. Pelo que consta, eu acredito que essa linha que a gente está vendo aqui no bordado, ela não era para estar aqui. Me parece que isso é um ponto suporte, ou alguma costura do tatame, e acabou mostrando essa linhazinha. Então a gente vai observar isso também na programação. Os saltos aqui entre essas bolinhas aqui que faz o bigodinho dele, não tem problema, é só cortar na mão. Se quiser cortar na máquina, quando a máquina de corte de fio, é só programar no Wilcom para que a máquina execute o corte depois de cada bolinha dessa ter sido realizado. Mas aqui eu percebi que você deixou esses saltos, e é importante deixar esses saltos, né? Porque aí eu consigo entender qual o caminho e qual o nível de sujeira que o bordado está tendo ao ser finalizado. Porque não adianta a pessoa falar, mas eu gostaria de ter o bordado todo limpinho, mas se a máquina não corta fio, dificulta. E tem ocasiões, por exemplo, igual essa peça, por exemplo, não tem como. Né? O máximo que poderia dar um saltozinho dessa parte da língua para cá. Mas ainda assim teria um saltozinho, pequeno, mas teria. Teria que fazer a limpeza do mesmo jeito, tanto quanto aqui nessas bolinhas. Então, esses objetos mais soltos que a gente encontra aqui, ó, não tem jeito. Esse objeto de cima também tem que fazer um salto para chegar até ele. E quando a máquina não tem corte de fio automático, não tem o que fazer, vai saltar. Tá? Nada de errado com relação a isso, não. Só estou só observando mesmo. Tá, essa é a parte da frente do bordado. Agora vamos olhar o avesso para saber se a regulagem da bobina está certinha. E sinceramente tá. Parece até que está um pouco apertada, talvez, mas talvez não muito. Talvez não muito. Porque o que eu espero aqui do avesso, principalmente nesses pontos cheios, cuja coluna, a espessura do ponto cheio é em torno de 3 milímetros, aí poderia ser 4, entre 2,5 a 4 milímetros de espessura no ponto cheio, dá para a gente usar essa regra de um terço. Um terço seria a linha da bobina, tá? Um terço seria o bordado deveria apresentar a linha da bobina nesse avesso. Pelo menos nesse ponto cheio de entre 2,5 e 4 milímetros de espessura. Tá? Mais que isso não, menos que isso também não. Mas aqui ele aparece pouco, tá vendo? A linha da bobina quase não aparece. E aí isso pode estar repuxando demais o tecido. Tem duas coisas que acontecem quando a máquina borda que faz repuxar o tecido no que diz respeito à regulagem de tensão de fio, tá? Especificamente, existem outros fatores, pode ser que a gente não entre nesse mérito aqui nesse vídeo em si, mas dois aspectos que eu observo aqui, que podem ajudar no comportamento indevido de encolhimento do tecido enquanto a máquina borda. Os dois estão inversamente ligados. Se a bobina estiver muito frouxa, o tecido pode encolher de forma além do normal, e se a bobina estiver muito apertada também. E a mesma coisa acontece com a linha superior. Se estiver muito frouxa, estiver muito apertada. Tanto um quanto o outro, apertado ou frouxo, tanto para a linha superior quanto para a linha inferior, tá? Tanto para mais ou para menos, se estiver mais apertado, se estiver muito frouxo, tem que ter um equilíbrio entre os dois, para o bordado ficar com uma densidade correta. E na densidade correta, o tecido não vai repuxar tanto quanto acontece quando você está com uma regulagem indevida.
Tá? Então, independente da linha superior ou linha inferior, por exemplo, se você está com uma linha superior com problema, pode não ser a regulagem da tensão do fio, pode ser algum caminho que você fez ali, ou seja, a passada da linha, tem algum vincozinho, alguma peça da máquina que vai passando com o tempo, a linha vai sofrendo, vai desgastando o material, e aí pode criar um vincozinho, alguma peça, e aí quando a linha passa ali, ela está prendendo, ou o pratinho de tensão, o tensorzinho de fio superior, não está funcionando corretamente, então a linha passa frouxa demais. Então, tem alguns aspectos que precisam ser observados além da tensão em si. Tá? Então, se a tensão não estiver correta, a máquina vai repuxar o tecido. Tanto se estiver frouxa ou apertado demais a tensão, vai resultar em um bordado com um ponto incorreto, ou seja, o tecido vai encolher, vai repuxar mais do que o normal. Tanto se apertar demais o ponto, quanto se afrouxar, vai acontecer problema. Tá? E aí, isso justifica possivelmente esse detalhezinho que a gente observou aqui, no detalhezinho do nariz. Foi só isso que eu vi, tá? O espaçamento aqui, essas falhinhas, não se dá nesse caso por conta dessa falta de regulagem de tensão de fio de bobina, não, tá? Isso eu estou dizendo mais por conta desse detalhezinho que a gente já vai, deixa eu já ter olhado uma vez, se possivelmente é isso, tá? Vamos olhar aqui a programação. A arte, eu vi que você caprichou, está bem fiel, né? A programação do bordado está bem fiel à arte proposta, tá? Então eu vou tirar essa arte de fundo e vamos analisar só a programação em si. O espaçamento que eu estava observando lá, exatamente, foi por conta do espaçamento que você colocou no bordado. Não estou dizendo que está errado ou que está certo, só estou observando, tá? Aí você não entenda que isso como uma crítica apenas, é uma crítica construtiva para você observar. Porque como o tatame, ó, aqui você trabalhou com esse objeto, você trabalhou com um tatame de 0,40. Tá? Esse objeto aqui você trabalhou com um tatame com uma densidade de 0,60. E a gente pode perceber no bordado, ó, exatamente no bordado, a aplicação dessa diferença. Aqui a gente não teve esse espaçamento excessivo por entre os pontos, de modo que não mostrou o tecido no fundo. Aqui nós já tivemos. Aqui na língua também. E nessa parte aqui também. E quando a gente vai analisar a programação e a gente vai procurar esses objetos, a gente vai observar exatamente entre eles a mesma relação. Olha, esses objetos aqui, ó, todos eles, ó, todos esses três objetos com exatamente 0,60 de espaçamento. E isso é que fez aquele espaçamento ficar maior do que o convencional e dar aquela, né, mostrar ali o fundo do tecido. Se essa é a sua intenção, também não tem problema. Só estou observando para você, de repente, pô, mas eu não entendi por que ficou. Vou dar um Ctrl Z aqui. Por que eu não estou entendendo por que um ficou espaçado e o outro não ficou. É por conta disso. A diferença de espaçamento na densidade do ponto entre os objetos aqui. Só estou justificando para você entender o porquê disso. Deixa eu ver aqui, ó, exatamente. Está vendo aqui esse objeto aqui, ó? Tá vendo? Essa linhazinha que está acontecendo aqui, ó, deixa eu exibir só esse objeto, chegar bem próximo para você ver. Aquela linha que a gente está vendo lá, eu vou tirar o mostrar contornos, só para a gente não confundir, tá? Tirar o mostrar contornos, que mostra o traço, né? O traço original do desenho, e deixando só os pontos. Essa linhazinha aqui é a linha que você está vendo lá. E aí, por que ela apareceu? Porque a linha borda no lugar certo e esse objeto do tatame está repuxando o tecido. De maneira que quando borda esses objetos no sentido vertical, ele encolhe o tecido e mostra o ponto que está bordando no lugar certo. Então, mudando, regulando a tensão da linha da bobina lá, que no seu caso eu acho que está apertada, você vai afrouxar um pouquinho. Primeiro passo, de fazer uma limpeza na caixa de bobina, afrouxar um pouquinho, e é bem pouquinho, tá? Afrouxar um pouquinho a linha da bobina para poder a máquina regular o ponto certinho e não dar esse desencaixezinho que aconteceu lá. É o primeiro aspecto, e é bem provável que vai ser suficiente para melhorar isso aqui, tá? Esse detalhezinho que aconteceu lá. Ah, Gibson, mas se eu tirar o ponto de suporte vai resolver. Resolve, mas não resolve. Resolve da pior forma possível, porque o ponto de suporte aqui, ele é interessante, principalmente se for bordar em um material mais maleável. Então, eu não abriria mão do ponto de suporte aqui para corrigir aquele problema que a gente viu lá não, tá? Que é esse aqui, inclusive, ó, tá vendo? Essa linhazinha aqui na partezinha vazada do nariz. Eu não resolveria tirando o ponto de suporte. Apesar de que se você fizer isso, vai resolver porque não vai ter a linha, logo o bordado vai ficar limpo aqui no meio do narizinho dele. Mas se você precisar amanhã depois bordar no material mais maleável, e aí você vai ter que voltar com o ponto de suporte, logo o problema vai voltar junto. Então, o ideal aqui nesse caso é regular o ponto na máquina para a gente ter essa execução do bordado conforme você está vendo aqui no Wilcon, que é o objetivo nosso. Tá?
Deixa eu ver aqui, vou colocar o desenho para redesenhar, fazer uma simulação de programação para a gente ver como você fez, para a gente saber se a gente pode recomendar alguma operação nesse aspecto também, tá? Vou colocar mais lento aqui para a gente conseguir observar. O ponto de suporte está equivocado, deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar refazer, tá? Para ver com calma. O ponto de suporte não está errado. O que falta é ativar uma propriedadezinha só para poder corrigir a angulação desse ponto de suporte. Ele está certo, porém ele está com uma propriedadezinha à toa. Tá vendo aqui que ele não deu um acabamento certo no ponto de suporte? Ó. Ele não fez a costura conforme deveria ser feito nesse ponto de suporte desses objetos em ponto cheio. Aqui tá certinho, o ponto de suporte tatame, para o objeto em tatame. Você fez alguns elementos vazados ali para poder não precisar fazer nada bordado de branco. Tá tudo bem quanto a isso. Esses objetos aqui, eu acho que o ponto cheio cairia melhor, tá? Separando os objetos. Eu faria em ponto cheio, separando cada um desses objetos, porque aqui tem os dentezinhos dele e tal. Não tá errado não, mas eu não gostei muito do acabamento que ficou, porque são objetos muito estreitinhos em tatame, né? Então a máquina sofre um pouco para fazer, o acabamento não fica tão bom. Assim, eu falo que sofre para fazer, gente, levando em consideração que a maioria dos nossos clientes bordam em máquina doméstica. Se bordar esse desenho numa máquina industrial, não vai dar absolutamente nada de errado, tá? Agora está fazendo a parte do olhinho. Essa voltinha do olhinho possivelmente eu faria em ponto cheio também, porque dá um acabamento melhor para objetos mais estreitos. As bolinhas também está certinho, fez a parte de baixo. Eu só acho que aqui, ô Márcia, você poderia ter feito dessas bolinhas aqui, ó, terminou essas bolinhas, já pular para as bolinhas do lado, porque ele terminou essa bolinha aqui, deu um salto enorme, e esse salto consome um tempo de máquina, né? Ele leva um tempo até chegar lá. Então você foi, levou esse tempo até chegar aqui, bordou esse objeto e depois gastou esse mesmo tempo para voltar. Isso tudo é tempo de máquina. Claro que para bordar um desenho não faz diferença. Agora, aí vai bordar milhares desse objeto, esse tempo que a máquina leva para poder percorrer de um lado para o outro pode ser poupado. E aí você ganha produtividade, você ganha literalmente tempo e aí economiza dinheiro, tanto do cliente quanto da produção. Isso tratando de máquinas industriais numa linha de produção bem grande, tá? Para bordado avulso doméstico, isso não é muito problema não, mas a gente tem que ensinar o que é correto, tá? Então eu faria exatamente isso, colocaria esse objeto para ser bordado depois de realizada todas as bolinhas, tá vendo aqui, ó? Você faz essas bolinhas aqui nessa posição, aí deixa a máquina correr lá embaixo para fazer a linguinha, detalhe da língua, e aí depois faz as outras bolinhas. Então, se deixasse fazer direto, ó, seria só colocar por final aqui, ó. Inclusive, não teria esse salto que está acontecendo aqui. Exatamente por isso, que ele termina de bordar essa bolinha, e aí ele dá esse salto, costura essa partezinha, depois ele devolve esse salto e continua fazendo aqui em cima. Só teria uma linha dessa. Por quê? Faria essas bolinhas, daqui teria um salto para cá, faria essas aqui todas, terminou aqui, aí ele teria um salto só para cá e faria esse bordado aqui. Pouparia alguns segundos na máquina aí, tá? Possivelmente. São poucos segundos? São, mas para uma produção muito grande isso faz toda a diferença, tá? Deixa eu ver o que mais. Com relação a esses objetos aqui, eu faria separado. De repente, eu faria esse objeto aqui em ponto cheio, com uma entradazinha aqui também em ponto cheio, depois outra aqui. Ficaria melhor. Esses detalhezinhos estreitos aqui também eu separaria, ou seja, eu faria um objeto aqui, ó, mais ou menos nesse formato aqui embaixo. Ó. Vou fazer um bem rapidinho aqui, tá? Não vai ficar muito caprichado, não, mas só para você entender o conceito. Ou seja, eu vou pintar de amarelo só para você ver a diferença. Eu faria exatamente nesse formato, tanto essa peça quanto essa, porque é muito estreitinho para tatame. Então, mais uma vez, mesmo que a máquina não sofra em se tratando de máquina industrial, ela vai bordar isso aqui muito bem, só que o aspecto do bordado não fica muito bom, porque usou tatame em um objeto muito estreito, tá? Agora, se tratando de máquina doméstica pequena, aí ela vai até sofrer para fazer esses objetos estreitinhos em ponto tatame. Então, tanto por uma razão estética visual, independente da máquina, quanto para a máquina doméstica não sofrer tanto, eu trocaria esses objetos para ponto cheio. É obviamente na mesma cor, né? Aqui eu estou só representando visualmente para você entender a explicação. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, tá. Com relação, deixa eu exibir todos os objetos em ponto cheio, porque o tatame está certinho. Todos os objetos em ponto cheio, vamos exibir aqui. E eu vou te mostrar o que faltou para corrigir aqui. Eu vou pegar um objeto só, aqui, ó, esse aqui que está bem danificado. Está vendo que o ponto de suporte está sendo realizado nesse objeto? Eu vou utilizar aqui o recurso de percurso para voltar alguns pontos para realizar apenas esse objeto para eu conseguir te mostrar com melhor qualidade. Ó, na hora que começar a abordar esse objeto, a gente para
Tá voltando. Ó, de 1 em 1 ponto. Ó, tá vendo o ponto suporte? Ó, ele tentou fazer um ponto suporte zigue-zague. Ó, tá vendo? Esse ponto suporte ele está errado, ele não está certo. O ponto suporte correto para esse objeto seria o ponto suporte zigue-zague, tá? Só que por segmento. E eu vou só trocar. Tá vendo que ele está com zigue-zague? Então foi o que eu falei, o ponto suporte ele está certo. Só faltava um parâmetrozinho, que em vez de por formato, você escolhe por segmento. E aí ele corrige, ó. Olha como é que ficou diferente agora a aplicação do ponto suporte no objeto em questão. Ó, ele faz literalmente um zigue-zague. Ele caminha com o ponto corrido até lá embaixo, tá? Nativo, aqui natural do ponto suporte, de acordo com o ponto de entrada e saída do objeto que você colocou, ele faz essa linha. E aqui ele vem com o ponto suporte zigue-zague, ó, caminhando, fazendo o ponto suporte de acordo com o formato do próprio objeto em zigue-zague, que é o ponto suporte que você colocou. E depois vem o ponto cheio por cima. Entendeu? Então, só de você trocar essa propriedadezinha, e é literal, tá? É uma propriedadezinha mesmo. E aí você pode pegar todos os objetos selecionados, todos eles aqui. Eu vou selecionar todos os objetos em ponto cheio, obviamente, porque o tatame está certo. E vou substituir aqui, ó. Deixa eu aproximar para você ver. Ó. Tá vendo que está errado aqui? Aqui também está errado. Ó. O zigue-zague do ponto suporte do zigue-zague ele não está certo. Ele está totalmente aleatório. Deixa eu tirar a exibição dos pontos para ficar ainda mais claro para você. Ó, quando eu trocar por segmento aqui, ó, ele corrige de todos eles, tá vendo? Ele acertou a angulação, a distribuição do ponto suporte. Isso causa algum problema, Gibson, na máquina? É porque o ponto suporte, estando com essa propriedade errada, ter e não ter vai dar no mesmo. Então, se você colocou o ponto suporte, é porque você quer travar o tecido, você quer dar uma estrutura melhor para o tecido para depois vir com o ponto por cima. Para que isso faça sentido, no caso do ponto cheio, é o ponto suporte zigue-zague. Então, para isso funcionar conforme você desejou, tem que estar trabalhando com o ponto suporte nessa formatação aí, nessa exibição aqui. Ou seja, ele tem que ser o ponto suporte zigue-zague visualmente também, para depois vir um ponto cheio por cima. E aí, depois disso, fica todos eles certinhos, tá vendo? Todos os pontos de suporte aplicados conforme deve ser. É só trocar ali, botar por segmento e vai dar super certo. Com relação à densidade do tatame, se você quiser fazer o que eu falei nessa observação, manda exibir todos os tatames, vem aqui e muda o enchimento. Se você quiser manter aquela mesma aplicação que a gente viu aqui no olho, ó, essa mesma densidade, esse mesmo corpo que você obteve aqui, considerando que eu gostaria de trabalhar com essa densidade, mas aí eu queria trabalhar com um ponto bem levinho, então você muda todo ele para essa proposta aqui. Mas eu gostaria de trabalhar com essa, deixa eu voltar aqui, com essa ponto 40 aqui, ó, 0.40, que aí ele colocaria a mesma densidade do olho. Se a gente der um Ctrl Z aqui, ó, a gente vai ver que aonde estava mais espaçado, aqui e aqui, ele vai aumentar a quantidade de pontos, justamente porque a gente aumentou a densidade, ou seja, diminuímos o espaçamento entre os pontos, tá? Feito isso, vai dar tudo certo. Uma outra coisa que você mexeu aqui foi no ângulo, tá? Observa, tá, Márcia? Se o seu Wilcon ele tá com essa angulação aqui por padrão. Se tiver, é importante você trocar, tá? Coloca aqui, ó, 90 graus. O ponto de suporte de 90 graus é o ideal. Tá vendo aqui que o ponto de suporte vai mudar quando eu colocar 90 e der Enter? Ele vai ficar no sentido contrário à direção do ângulo do tatame, que é o correto, inclusive. Então, se o ângulo do ponto está nesse sentido aqui, o ponto de suporte tatame tem que ficar no sentido totalmente contrário. E aí você coloca 90 graus para acertar isso. Aqui deu um detalhezinho, porque ele costuma, devido a esse corte, ele tem que fazer um monte de linha para um lado e para o outro. E aqui não é o ponto de suporte o problema está no formato do objeto, tanto é que não tem objeto nenhum aqui. Para ajustar isso, só de você ajustar, mexer um pouquinho aqui na posição do objeto, você vai acabar acertando. Ó, coisinha, tá vendo? Uma coisinha mínima que eu ajustei ali, ele corrigiu aquele pontinho que estava perdido. E foi só ali. Só ali. Nenhum lugar mais deu aquele probleminha, não. Aqui eu colocaria ponto cheio, como eu já disse, por uma questão de espessura, né? E aí coloca uma angulaçãozinha aqui, ó, para ele dar um acabamento melhor. E a gente vai ter uma qualidade melhor aqui. Aqui o ponto de suporte tem que ser o zigue-zague. Tira esse segundo tatame aqui, por segmento também. E a gente vai ter uma qualidade melhor no bordado fazendo dessa forma. Se você assim bem entender. Mas basicamente é isso que eu tinha para te recomendar nesse bordado aqui. No geral ele ficou bem bacana, só com esses pontozinhos de observação.
Tá bom, Márcia? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você for interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!